Olá, sou o professor Augusto Manzano e vamos hoje à nossa 22ª aula do curso de Lógica de Programação Funcional, e na aula de hoje eu quero falar sobre a aplicação do conceito de conjuntos dentro da computação. Para esta aula é muito importante que você tenha bem esclarecido na sua mente os temas tratados nas aulas anteriores, principalmente no uso de funções anônimas e nomeadas, correspondências de padrões por meio da decisão indireta e decisões diretas com o comando se, então se não, o if, then else, da linguagem ROP, e principalmente o uso de recursividade. Caso tenha dúvida com algum desses conteúdos, é aconselhável voltar, rever os vídeos, refazer os exercícios e aí então seguir a partir deste ponto. Nesta aula quero apresentar a você concepção de conjunto, lista como conjunto, morfologia de uma lista e exercícios de fixação. Concepção de conjunto. Parte da programação funcional é fundamentada sobre o tratamento de dados relacionados a coleções de valores representados principalmente na forma de lista, tupla ou conjunto. Mas nem toda linguagem funcional trabalha com conjunto. Tem linguagens que no lugar de conjunto vão trabalhar com listas e tuplas. Listas e tuplas são as formas mais comuns de representação de dados, destacando-se em especial as listas, que são o foco de apresentação deste curso. 99% do nosso curso será dado sobre lista, 1% sobre tupla. Uma lista pode ser definida de forma finita a partir da representação abre colchete 1,2,3 fecha colchete, por exemplo, estou considerando aqui uma lista numérica, ou infinita, e no caso da lista infinita abre colchetes 1,2,3 reticências, porque eu não tenho a definição de um final com o fechamento dos colchetes. Neste curso são vistos apenas listas finitas, com o uso de dados numéricos. Essa é a limitação que eu estou trabalhando. Eu não vou falar nada sobre listas infinitas e eu não vou falar nada sobre elementos que não sejam numéricos. Uma lista é uma coleção de elementos separados por vírgula e delimitados entre colchetes. Essa definição de lista é a mesma definição que a gente encontra para conjunto na ciência matemática, acrescentando-se o fato de que no final de uma lista finita existe um valor oculto que serve para marcar a sua finalização. Esse valor a gente chama ele de nada, então ele é representado em inglês pela palavra nil ou muitas vezes pelo símbolo abre e fecha colchetes. A lista de valores 1,2,3 possui internamente os valores 1, 2, 3 e nada, onde o valor nada não é apresentado como componente da lista, apesar de estar presente dentro da lista. O conteúdo nada, também referenciado como nil, garante que a linguagem entenda onde a lista termina. A lista de valores 1, 2, 3 entre colchetes pode ser escrita como 1, operador de construção 2, operador de construção 3, operador de construção nada. Vejamos estes dois exemplos sendo produzidos dentro do ambiente da linguagem ROP. Por exemplo, se eu escrever nesse momento abre colchete 1,2,3 fecha colchete, ponto e vírgula, você vê que é apresentado uma lista numérica. Veja que apareceu 1,2,3 com espaços em branco, 2 pontos, list num. Esse é o tipo de dado quando se faz referência a uma lista. Agora eu vou construir uma lista usando operador de construção 2, operador de construção 3, operador de construção, valor nada, ponto e vírgula e enter. Veja que o resultado foi exatamente o mesmo. Grande parte da manipulação de listas é realizada com o uso de funções recursivas, por isso que é importante você não ter mais dúvidas com relação ao uso de recursividade, que foi o tema da aula anterior a esta. É importante ter noção de como ações recursivas funcionam, assim sendo, considere um script que crie uma lista de valores inteiros chamado LST de n, que a partir do argumento n mostre os valores de n até 1 de 1 em 1. Vejamos então. Observe que este script tem ali, na linha 1, a definição do argumento n com o retorno de uma resposta do tipo lista número. Na segunda linha, é colocado que, se acontecer um valor zero, o retorno é uma lista vazia. Se o argumento for um valor diferente de zero, a lista será montada por n, operador de construção, LST n-1. Se você olhar para este script e mentalmente lembrar das aulas anteriores,
nós fizemos um exercício com uma funcionalidade, uma função chamada SOMAT1, que executava o somatório de 1 a 5 usando uma estratégia semelhante a esta. Vejamos então este código escrito na linguagem ROP, lembrando que, ao executar, por exemplo, LST de 5, será mostrado 5, 4, 3, 2 e 1. Vejamos então a execução do script LST dentro do ambiente ROP. No ambiente ROP, escreva o código LST e em seguida execute LST, por exemplo, de 5, ponto e vírgula, Enter, e veja a apresentação da lista 5, 4, 3, 2 e 1 do tipo list_num como previsto. O código LST usa alguns elementos importantes a serem considerados. A linha 1 estabelece o protótipo de comportamento da função na memória, isso já é conhecido. A linha 2, a condição de aterramento, que acontece quando a ação da função termina, o que ela tem que executar. E a linha 3, que é a criação recursiva da lista, então decrescente, onde n, operador de construção n menos 1. Então se o n começa com 5, vai em 5, depois vai 4, o 4 vira 3, o 3 2, o 2 1, o 1 0, e aí termina a execução da operação. Listas são criadas com o operador de construção, que é simbolizado pelos símbolos 2 pontos, 2 pontos. Então a gente não fala 2 pontos, nem 2 pontos duplos. Fala-se operador de construção. Até que seja encontrado o sinal de abre e fecha colchetes, que representa o valor nada. Por exemplo, vamos ver em ROP o uso do símbolo nada. Neste momento, se eu escrevo nada e aciono Enter, aparece então como resposta nil, que significa nada, e o tipo desse dado é uma lista alfa, list alfa. O alfa é um tipo de dado polimórfico, ou seja, ele pode ser usado para números, letras, para qualquer conteúdo. Então o valor nil, ele não é exclusivamente para listas numéricas, é para qualquer tipo de listas. E tipos de dado alfa nós não estamos trabalhando neste curso, pois este assunto é tema para uma outra discussão. O operador de construção poderá ser diferente dependendo da linguagem funcional em uso. O uso desses 2 pontos juntos, que é o operador de construção usado, por exemplo, no português funcional e na linguagem ROP, pode ser diferente, representado por 2 pontos apenas em alguma outra linguagem de programação. Ao ser executado o script LST com o valor n, vai ocorrer o efeito a seguir. Então aqui eu estou mostrando o código e nós vamos acompanhar aqui passo a passo o que acontece dentro da memória. Em vez de fazer isso na lousa, eu vou fazer diretamente aqui no computador. Eu coloco o programa em execução, então você viu ali que a linha LST número, lista número, foi acionada, está marcado na cor rosa. Na sequência, verifico, estou passando ali o valor lista de 5, que foi o nosso teste. Ele vai verificar se o 5 é 0. Se for 0, acrescenta o valor nada na lista e encerra a execução. Como 5 é diferente de 0, eu vou executar a próxima linha. Nesse momento, o valor n, que é o 5, é colocado na memória. Na sequência, o operador de construção chama LST n-1, nesse caso 4, e reserva na memória apenas o valor 5 dentro de uma lista, porque a saída é uma lista do tipo número. Na sequência, volta a ser chamado a função, novamente a linha 1 reserva espaço na memória, aí o lista 4 é colocado em uso, 4 é diferente de 0, 4 está dentro do conceito de n, que n representa qualquer valor diferente de 0. O valor 5 já existe na memória, o 4 é então acrescido ao lado de 5, e o operador de construção é então chamado com LST3. Nesse momento a minha lista está formada pelos elementos 5 e 4. Na próxima chamada eu reservo espaço na memória de novo, verifico se LST3, o 3 é igual a 0, não é, LST3 está dentro de n, então o que acontece? O 5 é apresentado, já está na memória, com a construção do 4 que já está na memória, e agora vem a construção do 3 junto a esses valores, e o operador de construção chama a próxima ação de LST n-1, que agora é com 2. Nesse momento, antes da recursão ocorrer, eu tenho na memória a lista com 5, 4 e 3.
Nova chamada, eu reservo novo espaço na memória, verifico se 2 é igual a 0, se for para, não é, passa para a próxima etapa. Nesse momento eu tenho na memória os valores 5, 4 e 3, sendo acrescido o valor 2. O operador de construção chama LST1. Nesse instante a minha lista é 5, 4, 3 e 2 na memória. LST1 é chamado, é criado um novo espaço na memória. 1 é diferente de 0, passa para a próxima etapa. O 1 é válido, então 5 é acrescido de 4, de 3, de 2 e agora de 1. O operador de construção chama LST0. Nesse momento a minha lista é 5, 4, 3, 2 e 1. Chamo novamente a recursão, crio um novo espaço e aí LST0 verifica se é 0. É 0? É. Então nesse momento ele acrescenta o valor nada ao final da lista. A lista então está formada por 5, 4, 3, 2 e 1 e o nada a gente nem observa, nem fala nada a respeito dele e no final o retorno é 5, 4, 3, 2 e 1, como ocorreu no teste que fizemos dentro do ambiente Hope. Vamos falar agora sobre lista como conjunto. Conjunto na ciência da computação é uma estrutura de dados sequencial como na ciência matemática. O conceito é basicamente o mesmo. A diferença está na sua forma de representação. Nas linguagens funcionais, normalmente as listas são delimitadas entre colchetes, as tuplas entre parênteses e as linguagens que usam conjuntos fazem isso entre chaves, mas pode haver diferenças em relação a uma ou outra linguagem. Neste curso são apresentadas as estruturas de listas e tuplas, considerando-as genericamente como substitutos naturais das estruturas de conjuntos. Então, no contexto da programação funcional, quando nós usarmos o termo conjunto, ou estamos referenciando a uma lista ou a uma tupla. No âmbito deste estudo, as limitações existentes ou não entre as estruturas de listas e tuplas não afetam sua representação e operação em português funcional. Então isso não vai afetar a nossa forma de documentar o nosso código. Um conjunto, lista ou tupla, genericamente é uma coleção de elementos, encadeados, finitos e ordenados. Ordenado não significa classificado, ordenado significa um elemento posicionado após o outro, onde cada elemento conhece sua posição, ele sabe onde ele está e sabe qual é a posição do próximo elemento. O último elemento do conjunto aponta sempre para a posição vazia, representada pelo valor nada. A posição final de um conjunto, de um ponto de vista computacional, é definido, como já comentado, como valor nada, ou abre e fecha colchetes, o qual não é apresentado no terminal do computador, apesar de ser parte do conjunto, ou da lista, ou da tupla. Os conjuntos deste estudo são, na maior parte das vezes, representados por listas, e as tuplas serão somente usadas quando forem necessárias. Vejamos agora a morfologia de uma lista, porque nós precisamos conhecer essa morfologia para fazer o tratamento interno via programação. Considerando que um conjunto pode ser representado por uma lista, é importante conhecer sua estrutura morfológica, pois muitas das ações de acesso aos elementos das listas dependerá deste conhecimento. Uma lista é formada por 4 partes distintas e muito importantes, sendo a cabeça, o head, a cauda, o tail, o último, o last, e o arranjo, o init. Olhando esta imagem, perceba que eu tenho uma lista chamada 1, 2, 3, 4 e 5 e o valor nada, que nunca vai ser apresentado. Observe que o arranjo é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, ou seja, do primeiro ao penúltimo elemento da lista. O último elemento é o 5, é o último valor antes do valor nada. A cauda da lista é formada pelos elementos 2, 3, 4 e 5, ou seja, do segundo elemento até o último, e a cabeça da lista é formada pelo primeiro elemento. A referência para o uso de listas dentro de uma função ocorre a partir da forma de acesso, por exemplo, muito comum usar o formato X, operador de construção x's. Então esse X com o XS, a gente lê X até X's. A referência x's menciona a cabeça e a cauda de uma lista.
A forma x's dá acesso total aos elementos de uma lista, sendo a lista 1, 2, 3, 4 e 5 ter-se á, por exemplo. Se eu falar x, eu consigo obter o valor 1. Se eu falar x's, eu consigo obter os valores 2, 3, 4 e 5. No entanto, essa nomenclatura x até x's só pode ser usada dentro de uma função. A referência x's pode ser expressa de outras formas, por exemplo, como y até y's, z até z's, a até as, de a até b, de x até y, são apenas referências, são variáveis que eu defino para representar a estrutura de uma lista. É muito convencional, é muito popular usar o formato x's. Detectar a cabeça de uma lista é muito simples. Basta executar o script chamado cabeça lista de número. Por exemplo, é muito importante quando eu for definir a função saber o que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero colocar uma lista, então uma lista numérica, esse vai ser o meu argumento, e dessa lista numérica eu quero extrair apenas um número. Eu não quero extrair a lista, eu quero só o elemento da lista, então é um número. Nesse caso, se a cabeça for informada como vazia, não tenho que tirar dessa lista. Então vai ter que escrever ali um erro, lista vazia. Eu tenho que dar uma informação de erro para o usuário. No entanto, se tudo estiver em ordem, for uma lista com alguns valores, a hora que eu fizer assim, cabeça entre o argumento x's e peço para retornar o x, ele vai retornar o primeiro elemento da lista. Observe então o código escrito em linguagem ROP e vamos ver esse código sendo executado dentro da linguagem e depois a gente discute o seu funcionamento. A partir do ambiente ROP, escreva a função cabeça e vamos colocar a cabeça em operação. Veja, eu posso pôr aqui 1, 2, 3, 4 e 5 e acionar o Enter depois do ponto e vírgula e ele retornou o valor 1. Se eu colocar aqui cabeça, por exemplo, dos valores 3, 2 e 1, ponto e vírgula Enter, ele voltou o valor 3. Se eu colocar aqui cabeça de uma lista vazia e acionar Enter, user error, lista vazia. E eu não tenho o valor cabeça para fazer a exposição deste conteúdo. A função cabeça, ela recebe uma lista como argumento e retorna o elemento do extremo esquerdo da lista, ou seja, o primeiro elemento. Esse código, como executado, extrai apenas o primeiro elemento. A indicação das variáveis x's dentro do argumento, e aqui eu tenho que colocar entre parênteses, faz referência à lista como um todo, e permite obter o primeiro elemento da lista, o elemento que está à esquerda, representado pela variável x, apontada ali na terceira linha do nosso código. Para obter a cauda de uma lista, deve-se fazer uso da variável x's, ao invés de usar x até x's. Também é uma estrutura bastante simples. Veja que cauda, eu passo ali uma lista número e vou voltar uma lista número. Se informar uma lista vazia, eu escrevo o erro lista vazia, senão eu trago totalmente o x's, que é o restante da lista. Vejamos o código escrito em ROP e vamos ver esse código sendo executado dentro do ambiente. Dentro do ambiente ROP, escreva o código da função cauda e vamos fazer o teste cauda e vou passar ali a lista 1, 2, 3, 4 e 5, ponto e vírgula e Enter, e veja que ele traz os valores 2, 3, 4 e 5. Se eu fizer a cauda, por exemplo, da lista 3, 2 e 1, ponto e vírgula, ele me retorna os valores 2 e 1. Se eu executar a cauda de uma lista vazia, eu tenho então a apresentação da mensagem de erro. E é muito importante ter uma saída de erro dentro dessas funções. As funções que fazem a extração da cabeça e da cauda são funções muito simples, então elas não precisam de nenhum artifício operacional, de nenhum algoritmo específico, trabalhando com recursividade ou qualquer outra coisa, porque as suas ações, as suas respostas são efetuadas de forma direta. No entanto, a obtenção de outros elementos de uma lista necessitam de cuidados mais específicos. Por exemplo, se eu quiser extrair o arranjo ou o último, eu não vou conseguir fazer de forma direta, eu tenho que trabalhar com recursividade. Então, para apresentar o último valor e o arranjo da lista, são necessárias funções com uso de ações recursivas. Veja na sequência.
Eu quero detectar o último elemento de uma lista. Observe que neste caso eu tenho uma função com 4 linhas. A primeira linha eu defino o argumento lista número, uma lista numérica, e o retorno é um número. Se informado um conjunto vazio, volta a mensagem de erro lista vazia. Se eu informar uma lista com apenas um elemento, volta esse elemento, não tem o que ser feito, ele naturalmente é o último. Mas se houver mais de um elemento, o xx será a asserção do último elemento na cauda. Vamos ver agora como esse código funciona internamente na memória. Eu coloco então a função último em execução. Ao colocar em execução, ela reserva espaço na memória. Eu estou passando para esta função os valores 1, 2, 3, 4 e 5. A lista tem 1, 2, 3 e 4 e 5, então a lista não é vazia, passa para a próxima operação. A próxima operação quer saber se existe somente um elemento na lista, não corresponde a esse padrão, então vai para o padrão seguinte. O x é 1 e o x é 2, 3, 4 e 5. Essa lista tem conteúdo? Tem. Então a asserção será pegar o último da cauda. Ao fazer isso, o último é 2, 3, 4 e 5. Agora eu chamo novamente a lista, a função último. Os espaços de memória são redefinidos. Verifico agora se a minha lista 2, 3, 4 e 5 é vazia, não é o caso. Verifico se só tem um conteúdo, não é o caso. Eu chamo novamente a quarta linha. O x é 2 e o x é 3, 4 e 5. E a asserção detecta exatamente esta cauda. Em seguida é feita uma nova chamada, novo espaço de memória reservado. A lista agora tem os valores 3, 4 e 5, não é uma lista vazia, não é uma lista de um conteúdo, é uma lista que tem o x3 e os x's 4 e 5. Na sequência, a asserção detecta que o último vai trabalhar com os valores 4 e 5. Eu faço uma nova chamada, reservo de novo espaço para a próxima ação. A minha lista tem os valores 4 e 5, não é vazia, não tem um só elemento, então vai para a quarta linha. Ao ir para a quarta linha, nós temos dois elementos dentro da lista. O x é o elemento 4 e o x é o elemento 5. Agora eu passo na asserção o último com o x, eu pego o valor 5. É feita uma nova chamada, reserva de espaço, verifica-se se o valor que existe ali nesse momento é vazio, não é vazio, é só um valor na lista, é só um valor na lista, então volta o x. Ele retorna ao final o valor 5. Vejamos então agora esse conteúdo escrito na linguagem Hope e vamos aplicar esse efeito dentro do ambiente Hope. No ambiente Hope, escreva o código da função último e na sequência vamos fazer o teste, por exemplo, do último de 1, 2, 3, 4 e 5, ponto e vírgula, e ele voltou 5. O último, por exemplo, de 3, 2 e 1, ponto e vírgula, e voltou 1. O último, por exemplo, de uma lista apenas com o valor 9, e voltou o 9. Agora o último de uma lista vazia, e é apresentada a mensagem de erro lista vazia. Detectar o arranjo de uma lista também precisa de um trabalho operacional diferenciado. Veja que o arranjo recebe ali um argumento lista de número e devolve um argumento lista de número, porque o arranjo tem que ser um pedaço da lista. Se a lista for vazia, apresenta o erro lista vazia. Se a lista tiver um conteúdo, apresenta vazio, porque uma lista com um conteúdo não tem arranjo. E se for uma lista válida, o xx será formado pelo x com o operador de construção do arranjo dos x's. Então vamos ver como isso funciona. Vou colocar o programa em operação, o arranjo lista número com retorno de lista número reserva esse espaço na memória. Nesse momento eu chamo a função com os valores 1, 2, 3, 4 e 5 em uma lista, e ele vai verificar essa lista é vazia. Se for, mostra a lista vazia, se não, passa para a próxima etapa. Na próxima etapa, o valor é um dado? Não, não é um dado, então não é para escrever nada. Vai para a próxima linha. Xx, o x é 1 e o x é 2, 3, 4 e 5. Então veja o que vai acontecer agora. O arranjo da lista é os valores 1, 2, 3 e 4, e o 5 fica fora desta operação. Nesse caso, então, eu pego o valor 1, construo a lista,
colocando o arranjo da cauda, dos x's, então ficou 2, 3, 4 e 5. A partir deste momento, eu chamo recursivamente a função, reservo espaço, valido se ela é vazia, não é só de um conteúdo, passa para a próxima etapa. Na próxima etapa eu já tenho na memória o valor 1, e agora eu tenho que detectar o próximo valor. Então a minha lista é 2, 3, 4 e 5, onde o x é 2 e o x é 3, 4 e 5. Agora eu tenho o valor 1 sendo anexado ao valor 2, e junto ao valor 2 é feito o arranjo da cauda 3, 4 e 5. Ao chamar recursivamente a função, eu crio esse espaço na memória. A minha função nesse momento tem os valores 3, 4 e 5, não é uma lista vazia, não é uma lista de um só conteúdo, é uma lista válida com cabeça e cauda. Nesse momento eu vou extrair o valor 3 e anexar o valor 3 aos valores 1 e 2 que já estão guardados na memória. A próxima etapa é construir a próxima chamada do arranjo com os valores 4 e 5. Nesse momento eu chamo recursivamente a função, é criado um novo espaço de trabalho, eu verifico se a lista é vazia, eu verifico se a lista tem só um conteúdo, e na sequência passa para a próxima etapa, porque esta lista tem os valores 4 e 5, sendo o 4 a cabeça e o 5 a cauda. Nesse momento eu pego o valor 4 da cabeça e anexo aos valores 1, 2 e 3 que já estão na memória. Na próxima etapa eu vou construir a próxima chamada, o arranjo com o valor 5. Nesse momento eu chamo recursivamente e verifico, 5 é vazio? Não. 5 é um elemento só? É. Então nesse momento acrescenta vazio junto aos valores 1, 2, 3, 4, encerra a execução da função e retorna o valor 1, 2, 3 e 4. O código do arranjo em linguagem ROP está aqui apresentado e vamos ver ele sendo executado dentro do ambiente. Junto ao ambiente ROP, escreva o código da função arranjo e vamos colocá-la em funcionamento. Então, arranjo da lista 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ver o que ocorre. A apresentação dos valores 1, 2, 3 e 4. Se eu coloco aqui arranjo de uma lista com um único valor, o retorno é vazio, porque não existe um arranjo para uma lista de um único valor. Se eu colocar aqui arranjo com uma lista vazia, eu tenho então o retorno da mensagem de erro, informando que a minha lista está vazia e não é possível fazer a operação. Além da obtenção do último valor e do arranjo de uma lista, é possível acessar outros elementos. Por exemplo, para acessar o segundo elemento da esquerda para a direita, vamos usar aqui a função chamada elemento 2, elen2, codificada a seguir. Veja o seu código em ROP, eu vou pegar esse código, executar primeiro e depois a gente conversa sobre os detalhes deste código. Dentro do ambiente ROP, vamos escrever o código da função elen2 e agora vamos chamar elen2 e vou passar aqui os seguintes valores, 5, 4, 3, 2 e 1, fecha parênteses, ponto e vírgula, aciona Enter e observe que ele trouxe o valor número 4. Vamos ver aqui se eu colocar len2 apenas com um valor, o que vai acontecer. Erro, poucos elementos. len2 com a lista vazia. Erro, lista vazia. Então observe que eu só posso mostrar o segundo elemento se eu tiver na lista pelo menos 2 elementos. Então vamos colocar aqui 9,8, ponto e vírgula Enter, e é retornado o valor 8. Veja que a referência a operador de construção B, operador de construção BES, menciona A como primeiro elemento, que é a cabeça, e B como segundo elemento, e BS como a cauda a partir do segundo elemento. Por isso que eu usei ali A, uso B e relacionei a BS. Mas eu poderia ter feito A1, operador de construção A2, operador de construção AS. Aí fica a seu critério. E aqui no nosso código eu estou retornando então apenas a posição B, que é o segundo elemento. Então eu posso ter aí a definição de todos os elementos particionados de uma lista. É claro que uma lista pequenininha, isso é confortável, mas numa lista grande já fica um pouco mais difícil e mais trabalhoso. Obter o segundo elemento é simples, mas obter o penúltimo elemento da direita para a esquerda é necessário um cuidado maior, porque eu preciso saber primeiro
quantos elementos existem dentro da lista. Então, para poder fazer o exemplo de mostrar o penúltimo, eu vou ter que criar uma função auxiliar que vai dizer para mim qual é o tamanho que a lista que eu estou trabalhando possui. Vejamos. O código em português funcional de tamanho recebe ali uma lista e devolve o número, que é a quantidade de elementos da lista. Se a lista é vazia, a quantidade de elementos é 0, mas se a lista tiver elementos x a x's, a asserção será 1 mais o tamanho da cauda. Pelo que nós já apresentamos, você já sabe que a cauda vai ter o seu decréscimo, e aqui nós estamos usando também um recurso que parece somatório, que já é conhecido de aulas anteriores. O seu código em Hope se caracteriza desta maneira, e agora eu vou pegar esse código e colocar dentro do ambiente e fazer uma execução para a gente ver como funciona, e depois a gente discute esse código. No ambiente Hope, escreva tamanho, e depois vamos testar tamanho, vamos pôr aqui uma lista com 5 elementos, ponto e vírgula é acionar Enter, e tenho ali 5, é a quantidade. Se eu fizer, por exemplo, tamanho, usando aqui os valores 9 e 8, ponto e vírgula, eu tenho então 2, são 2 elementos. Se eu colocar o tamanho de uma lista vazia, eu tenho ali que a lista vazia possui 0 elementos. A partir de agora eu tenho uma funcionalidade que vai auxiliar a próxima etapa, que é a detecção do penúltimo elemento de uma lista. O código da função tamanho, em operação, ele vai ter o seguinte significado. Vamos ver. Coloquei o programa em execução, estou reservando espaço na memória, estou entrando a lista tamanho 1, 2, 3, 4 e 5, com 5 elementos. Nesse momento, ele verifica se a lista está vazia, não é vazia, então passa para a próxima etapa. O x é o 1 e o x é o 2, 3, 4 e 5. Nesse caso eu pego o 1, que é o valor que eu tenho ali, e somo ao restante da cauda. Nova chamada é feita nova reserva de espaço, verifico se a lista está vazia, e agora eu vou fazer o que? A lista tem conteúdo, 2, 3, 4 e 5. Então será 1 mais o 1 que está armazenado na memória, mais a próxima chamada. E nesse instante eu já tenho 2 armazenado na memória. Faço nova chamada, verifico se a lista está vazia, ela tem elementos 3, 4 e 5. Nesse momento eu passo para a próxima etapa e o valor será processado porque a lista tem ainda elementos. 1 mais 1 já está reservado e entrando mais 1. Então já tenho 2, mais 1 ele vai se tornar 3, mais a próxima chamada. Reserva-se novo espaço na memória, verifico se a lista 4 e 5 está vazia, ela não está vazia, tem conteúdo. Agora eu tenho lá a execução da terceira linha, onde o 1 mais 1 que está com 3 já está reservado, e somo agora mais 1 desta etapa e chamo a próxima etapa. Então nesse instante eu já tenho o valor 4 armazenado. Chamo uma nova recursão, reservo espaço na memória e verifico, a minha lista está vazia? Não, ainda tem um conteúdo. Então se ela tem um conteúdo, ela ainda vai ser somado mais uma vez. Então é 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é 4, mais o 1 que está entrando, que vai ser 5, mais o próximo elemento, que é o elemento vazio da lista. Vamos lembrar que a minha lista aí tem 5 elementos, mas na verdade ela tem 6. Um elemento é o último, chamado nada, que não aparece e também não é contado. Nesse momento eu tenho o valor 5, faço uma nova chamada e o meu tamanho agora é de uma lista vazia. Então se é uma lista vazia, traz 0 para a soma que foi executado. No final eu vou encerrar a execução do programa e o retorno será 5 como quantidade desta lista que foi verificada. Agora, para obter o penúltimo elemento de uma lista, eu vou usar uma função chamada elenPNT, elemento penúltimo. E veja o seu código a seguir. Não vou falar nada deste código no momento, vamos ver o código em Hope. Vou pegar esse código em Hope, vamos fazer a execução dele dentro do ambiente e depois a gente discute ele passo a passo, como fizemos com os outros scripts desta aula. No ambiente Hope, escreva o código do penúltimo elemento e vamos colocar aqui elenPNT. Vamos aqui colocar a lista 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos colocar ponto e vírgula e Enter. E veja que ele me retornou o valor 4, que é o penúltimo elemento da lista. Podemos colocar aqui uma lista elenPNT, por exemplo, com os valores 9 e 8.
ponto e vírgula, Enter, e ele me trouxe o valor 9. Vamos ver agora o elemento, por exemplo, de uma lista vazia. E olha o que acontece, lista vazia. Vamos pedir para ver o penúltimo elemento de uma lista que só tem um elemento. Olha o que acontece, poucos elementos, então não é possível extrair. Vejamos aqui o conteúdo que temos agora na memória, display, vou acionar Enter, vou rolar aqui um pouquinho para cima, então eu tenho as funções LST, cabeça, cauda, último, arranjo, elemento 2, tamanho e elemento PNT. É aconselhável, já que temos esse conjunto, salvar o conteúdo desta aula. Então save, aula 22, ponto e vírgula, e Enter. Isso está sendo feito principalmente agora porque essa função chamada tamanho será usada num outro momento, numa outra aula, então já vou deixar aqui o conteúdo guardado na memória para que a gente tenha essa funcionalidade em mãos. Inclusive ali a cabeça, o último, já para ter essas ferramentas à disposição quando elas forem necessárias. Veja que o código da funcionalidade elempnt, para ser executado, vai fazer algumas verificações. Primeiro, ele verifica se o elemento ali é o penúltimo, né? Então aqui, se a lista estiver vazia, segunda linha, será apresentada a mensagem lista vazia. Se não, ele vai pegar ali a terceira linha e vai verificar se a lista possuir um elemento, terceira linha, será apresentada a mensagem de erro poucos elementos, porque não dá para eu tirar o penúltimo elemento quando existe apenas um. E a terceira linha, se for uma lista com mais de um elemento, o penúltimo elemento será apresentado. Vamos ver como é que isso funciona internamente. Então aqui eu estou montando o quadro de comportamento na memória, vou colocar o programa em operação, estou pedindo para ver o penúltimo elemento de uma lista chamada 1, 2, 3, 4 e 5, como fizemos no nosso teste. Neste momento a lista não é vazia, então eu passo para a próxima etapa. A lista não tem um só conteúdo, então passa para a próxima etapa. Na próxima etapa eu tenho x's, 1 e 2, 3, 4 e 5. Se o tamanho de x for igual a 1, então o x é quem? É 2, 3, 4 e 5. Nesse momento, o tamanho é 4. A gente já sabe que a função tamanho calcula isso. 4 é igual a 1? Sim ou não? Se sim, considera o x. Se não, chama recursivamente o penúltimo elemento. A condição é não, então ele chama recursivamente o penúltimo elemento, passando agora o que ele tem da cauda, que são os elementos 2, 3, 4 e 5. Fazendo a chamada, reserva novo espaço, verifica se a lista é vazia, não é, verifica se a lista tem um só conteúdo, não tem, então vai para a terceira linha. Na terceira linha ele pega os x's, que é a cauda, agora 3, 4 e 5, o tamanho é 3 e verifica, 3 é igual a 1? Se sim, mostra x, se não, chama recursivamente a própria função. Então ele vai chamar recursivamente a própria função e executar a reserva de espaço na memória, verifica se a lista é vazia, verifica se ela tem um só elemento e ao detectar que nenhuma das condições anteriores na correspondência de padrões ocorreu, chama a sua ação da quarta linha. Então agora eu tenho os elementos 3, 4 e 5, onde o meu x é o 3 e os x's é 4 e 5. Nesse momento ele pega os x's, 4 e 5 e pergunta, o tamanho da lista com dois elementos é igual a 1? 2 é igual a 1? Se sim, é x. Se não, passa para a próxima etapa. A próxima etapa é chamar recursivamente a função penúltimo elemento. Reserva espaço na memória, verifica se o valor é vazio, verifica se só tem um conteúdo e passa para a próxima etapa, porque eu tenho dois elementos dentro da lista. O meu elemento x é 4 e a minha cauda é 5. Veja, o tamanho da cauda é igual a 1, eu só tenho um elemento, é 1. 1 é igual a 1? Se sim, faz x. Se não, chama recursivamente o elemento. Na verdade é x e o x é o valor 4 que foi detectado. Nesse momento ele encerra a execução do programa e retorna o valor 4. Chegou a hora dos nossos exercícios de fixação. O primeiro exercício pede para criar uma função chamada mostra, com uma lista, que apresente a lista informada. Então significa que você vai entrar uma lista e ele vai mostrar a lista informada.
Segundo exercício, criar uma função chamada inverte, que recebe uma lista e apresenta a lista invertida. Por exemplo, se eu entrar uma lista 1, 2, 3, ele tem que apresentar a lista como 3, 2 e 1. O exercício 3, criar função chamada qual elemento, onde eu vou usar o argumento n e o argumento lista. E a função tem que mostrar qual elemento na lista possui aquela posição. Se eu falar assim, eu quero ver o elemento da posição 1, aí ele vai mostrar, é um x lá, um x qualquer. Ah, da posição 2, é um y qualquer. É isso que a sua função tem que fazer. Quarto exercício, criar função chamada duplique, de uma lista, que duplique os elementos de uma lista. Por exemplo, se eu forneci o valor 1, 2, 3, ele tem que apresentar o valor 1, 1, 2, 2, 3, 3. Exercício 5. Criar uma função chamada põe final. Então significa que eu vou entrar um valor n e uma lista. E ele tem que pegar esse valor que eu entrei na lista e colocar no final da lista. Sempre ao final, neste exercício. Exercício 6. Criar função chamada soma LST, soma lista, que mostra o resultado do somatório dos elementos da lista. Então, se a sua lista tiver o valor assim, 1, 2 e 3, ele tem que retornar o valor 6. Sétimo exercício, criar função chamada intervalo m,n, que cria uma lista contendo os valores de m a n. E esses valores de m a n é de 1 em 1. Não é para fazer de 2 em 2, de 3 em 3, sempre de 1 em 1. Então se você falar assim, eu quero um intervalo de 2 a 4, a sua lista tem que ser 2, 3 e 4. Oitavo exercício, criar uma função chamada lista min-max, de uma lista, que retorne na forma de lista o menor e o maior valores existentes na lista. Então se a sua lista tiver os valores 1, 2, 3, 4 e 5, a resposta tem que ser uma lista com o valor 1,5. Para a realização desta aula eu usei, além do ambiente ROP, o modelo Matrix do site fppt.com. Um grande abraço, até a próxima, obrigado por ter acompanhado esta aula.